Boa noite, gente da NAPRE, boa noite. Então, a gente vai começar a nossa mais uma palestra sobre a importância do voluntariado e as relações internacionais com o nosso incrível Pedro. Então, vou falar um pouquinho do Pedro para vocês. O Pedro atualmente é coordenador de voluntariado na Teto Brasil. Ele é formado em Relações Internacionais pela Federal do Tocantins. Tem uma experiência incrível em voluntariado e gestão de pessoas com projetos diversos, também participou do Politize, da Tamo Juntos Unicef, das Nações Unidas, da YD e da IESEC Brasil, e é um entusiasta da Agenda 2030. E é isso, Pedrinho, é com você. Boa. Nossa, eu já estava até me achando com tanta descrição. Mas obrigado. Gente, eu vou me apresentar também, complementar, embora a Leia já tenha trago o que é exatamente. Mas é isso, eu sou o Pedro, sou formado em Relações Internacionais. É muito bom falar isso, eu sempre digo isso, porque eu passei um tempão, né, falando, sou estudante de Relações Internacionais. E aí agora poder falar que eu me formei é muito bom. E principalmente sendo, né, um jovem nortista, negro, enfim, a gente sabe que o curso ele já é difícil nas condições naturais em que a gente já faz ele. Em condições adversas e excludentes, a situação só fica mais complicada, mas, enfim, né, vários profissionais estão aí para provar que é possível, apesar das dificuldades. Tenho 24 anos, estou morando atualmente em São Paulo. Vim para São Paulo, eu diria, pelas relações internacionais, porque tudo começou nas relações internacionais que me trouxe até aqui, né? No curso que eu conheci a carreira que eu tô hoje, foi no curso que eu me tornei cidadão global e quis cuidar de coisas e do mundo e trabalhar, por exemplo, com o tema de voluntariado em organizações internacionais e vim para cá. Mas eu vou comentar também um pouquinho, né? Como que eu cheguei no curso, como foram as experiências, trajetória profissional. Vou até deixar aqui já o meu contato do LinkedIn, do WhatsApp. Se alguém precisar, quiser conversar, que ajuda com qualquer coisa, eu estou muito disponível, porque quando eu estava, seja nos meus anos iniciais, depois de formar, tem 2 anos que eu formei? 2000. Nossa, tem 3 anos que eu formei. Tem 3 anos que eu formei, foi em 2021. E quando eu estava na graduação, muita gente me ajudou e eu quero ser essa pessoa hoje, que ajuda também os outros. Então, se tiver alguém aqui que está cursando RI ou que deseja cursar e se interessou e quer saber mais sobre o tema, ou alguém que já se formou recentemente, ou alguém que já se formou tem muito tempo e quer network, a gente se auxiliar de alguma forma, eu vou estar muito disponível. Então, deixei aqui o LinkedIn, o WhatsApp também, para a gente tendo essa troca. Mas primeiro, como que eu cheguei nas relações internacionais? Só um alinhamento que eu vou fazer com vocês, que a gente vai ter alguns espaços de Kahoot, de mente, a gente não vai ter uma apresentação, que a ideia é que seja uma conversa mesmo. Acho que está tudo bem quem não conseguir ligar a câmera, mas quem conseguir mandar mensagem pelo chat, ligar o microfone, acho que vai fazer ser bem rico assim, e aí quem tiver dúvida também, acho que esse espaço é de vocês para vocês, assim. Então pode ser dono 100% dele. Se tiver uma dúvida, pergunta, vai fugir do tema. Pode fugir do tema. A gente tá aqui, depois a gente volta para ele, tem todo um script aqui, mas se você precisar de qualquer coisa, assim, que esse espaço seja de vocês, assim, e para vocês, né? Então, se tiver dúvida, considerações, acréscimos, tanto no chat quanto ligando o microfone, pode ficar à vontade. E exerçam a participação ativa, que é mais do que sobre ouvir. A gente aprende muito a ouvir, mas a gente aprende o dobro, falando, acrescentando, tirando dúvida, debatendo. E a proposta é que seja essa, né? Uma roda de conversa mesmo. Tá bem? Só esse alinhamento aí. E aí a gente vai ter Kahoot Mente. Pelo celular é um pouco mais desafiador de fazer, mas também é possível. Mas também a gente vai compreender, caso alguém não consiga, não é obrigatório, é uma dinâmica para a gente interagir e tornar o espaço mais legal, mais bacana de viver, tá bem? Mas vamos lá, começando por apresentações. Se vocês quiserem mandar aí no chat ou ligar o microfone, poderia ser bom, assim, de como que vocês chegam para esse espaço, qual que é a expectativa, se já é um profissional da área de relações internacionais, ou é uma pessoa que está querendo saber mais, ou já se formou, ainda está estudando. Pode mandar no chat ou ligar o microfone, quem se sentir confortável. Só para a gente saber quem são as pessoas que estão aqui e como que vocês chegam também.
Oi, E aí, enquanto gente. vocês vão. Oi, pode ir, Gabriela. Vou começar. Eu sou a Gabriele, eu me formei no terceiro ano recentemente e eu tô estudando para passar no vestibular da URGS, aqui de Porto Alegre. E eu tô muito interessada em relações internacionais e tô me dedicando bastante para ir me inserindo nesse universo, descobrindo mais. Achei muito legal a iniciativa de vocês nessa reunião e eu tô aqui para ouvir vocês mesmo, para aprender um pouquinho mais. Incrível, obrigado por compartilhar. Vou já ter em mente para te contar algumas coisas. Espero te influenciar para amar mais ainda o curso, porque eu amei muito. Boa, quem mais quer compartilhar? Pode mandar no chat, viu? Não fiquem com vergonha, por favor, compartilhem. A gente quer ouvir vocês. Gente, o que que é pra falar mesmo? Porque caiu minha internet e eu não peguei. Só repete, por favor. Tá bem. Não, é mais comentar como que você chega para esse espaço e se você já é profissional da área de TI, ou um entusiasta, ou uma pessoa que quer saber mais, ou ainda está estudando. Ah, tá, entendi. Bom, então, boa noite mais uma vez. Meu nome é Bárbara, eu sou formada em RI, vou fazer quase 2 anos. Trabalho com RI de maneira voluntária na ANAPRE, em mais uma organização. Sempre estou aí estudando os temas de RI. Trabalho junto com a Lé, que é maravilhosa, minha dupla ali do departamento de eventos. A gente se dá muito bem e foi através da ANAPRE que os meus olhos voltaram a brilhar, sabe, pelas RI, né? Porque às vezes a gente se forma, acaba se frustrando um pouco com o mercado de trabalho logo no início, né? E o voluntariado, assim, sei lá, preencheu meu coração, sabe? Então, tanto na NAP quanto na fundação, conheci pessoas incríveis, profissionais maravilhosos e é sensacional poder estar aqui assistindo isso hoje. Enfim, obrigada mais uma vez, Pedro. Imagina. Boa. Se mais alguém quiser comentar, pode mandar no chat, pode levantar a mão aí. Mas a gente vai participar todo mundo aqui. A Bárbara, a Leia também, a gente vai estar interagindo com vocês. Ó, o Matheus mandou aqui, prazer, recém-formado em RI, e acompanha a NAPA de perto e atualmente atua como Marketing Customer Service em um time global, velho conhecido da Leia. Nunca fiz voluntariado. Boa, vai sair daqui. Vou te passar uma vaga, já que eu tenho várias. Sim, Então, daqui para o final da call, você vai estar pelo menos inscrito no voluntariado. Obrigado, mandar o LinkedIn, vou me conectar com você lá. sim, gente. Matheus estudou comigo. Nós somos formados pela São Judas. A gente fez. Nossa formatura foi junto. Realmente, nós somos. Na verdade, eu fui de transferência, né? Eu era de uma instituição, me transferi para São Judas, me formei na São Judas. E assim, é muito bom ter conhecidos e amigos, né? Também, além do Pedrinho, além da Bárbara, tem o Matheus. Quem quiser mais conversar, vocês estão livres para poder mandar um no chat ou conversar. Luísa também, por favor, se apresente. A Aurora, o Emílio, fiquem à vontade. Olá, Pode mandar no... Oi, Luísa, pode falar. eu sou Luísa, eu estou no quinto semestre de Relações Internacionais. Eu curso na Universidade Católica de Brasília e eu me apaixonei por relações internacionais. Eu gosto muito, pretendo seguir com voluntariados. Esse é o meu primeiro voluntariado aqui na NAP. Antes eu só fiz pequenas ações sociais, mas eu nunca entrei em algo assim tão grande. Eu pretendo continuar nesse ramo, por isso eu estou muito ansiosa pela sua fala de hoje. Incrível, obrigado. O Emílio mandou aqui no chat, sou angolano, estudante das relações internacionais. Entrei em contato por intermédio de uma amiga minha, espero aprender bastante. Que massa, muito bom. Boa noite, Beleza. eu sou a Júlia, eu estudo Relações Internacionais também, me formo esse ano, e sou voluntária da OPIR, que era uma ONG, agora é uma organização de Santa Catarina, ali de Florianópolis. Eu moro em Balneário, estudo em Itajaí, e conheci, né, vi que ia ter essa palestra por meio da ONG mesmo. A fundadora me compartilhou, falou que ia ser legal para a experiência, e realmente estou com altas expectativas, acho que vai ser bem legal. Se vocês quiserem conhecer a UPIR também, ela é uma ONG, é uma organização, eu sempre confundo, que ajuda refugiados, migrantes que estão aqui no Brasil. Muito legal, muito interessante o trabalho também. Massa, eu vou procurar sobre.
Eu tenho um coletivo de voluntariado, eu vou entrar em contato com você para gente, que a ideia é juntar pessoas Ai, que trabalham com ótimo, ótimo. voluntariado para a Eu gente se estava ajudar. olhando agora aqui no Insta, vi tanto a ANAPRE quanto a Teto eu já conhecia, claro, e muito, muito legal. Adorei tudo. Com altas Mas, expectativas, como eu falei. pô, vem aí. Agora eu fiquei até nervoso depois. Bacana. Mais alguém, gente, ou a gente segue? Deixa eu ver se tem no chat mais. Eu cheguei atrasada, então não sei se eu posso Oi, falar. Thaís, pode falar. Pode sim, por favor. Tudo bem, eu sou a Thaís, estou morando aqui em São Paulo. Eu sou formada em Relações Internacionais, mas faz um tempinho já. Eu sou voluntária da ONU, faz 2 anos agora, e eu sei bem como o voluntariado pode mudar a nossa vida. Eu tive a oportunidade de ir para Nova York 2 vezes nos últimos summits que tiveram junto com a equipe do voluntariado, e também estou bem feliz de escutar essa palestra aqui hoje. Thaís, eu estou mais feliz ainda de você estar aqui. Com certeza a gente vai se falar depois que acabar aqui, porque eu morro de vontade. Eu fui da ONU só online, mas eu morro de vontade de acessar outras oportunidades, porque eu tenho um sonho. Tipo, em RI eu adquiri um sonho que eu nunca desisti dele, que a Leia já sabe que eu fui numa conferência que eu falei sobre, que é trabalhar nas Nações Unidas. Só que eu não quero isso agora, tipo, eu quero. é, chegar muito pronto para fazer o que eu quero fazer lá. Então, e também tem um requisito de idade, né? Tem alguns cargos que pedem mais de 26, mais de 28, que ainda não veio aí, mas vai vir. Então a gente vai conversar depois, que muito massa. Certeza. Depois a gente pega o contato também, se alguém quiser saber bastante sobre voluntariado da ONU, eu dou alguns treinamentos pela ONU mesmo a respeito disso, então fico à disposição. Mas ó, só para você ter uma ideia, eu comecei traduzindo um documento, uma folha, e Nossa, é muito mais incrível. fácil. Não, eu fiz na parte daquele do online lá, como advocacy o porta-voz das ODS, 3 meses para uma pesquisa que estava tendo para o Encontro Global lá em 2021. Só que aí depois eu acabei não indo mais, assim, mas eu quero, morro de vontade da oportunidade presencial também, das atividades que divulgam lá no LinkedIn, né, no Brasil, as fora do Brasil também. Beleza, depois a gente conversa, então. Boa. Mandei meus contatos também aí no chat. Ó, teve a Aurora que mandou aqui. Sou angolana, estudante de Relações Internacionais. Oi, Aurora. Nome lindo, Aurora. É, acho que foi isso. Bom, então é isso, gente. Vamos lá. Vamos começar aqui, vou me apresentar. Eu já falei, sou o Pedro, tenho 24 anos, me formei em RI em 2021, foi abril de 2021. Como que eu cheguei nas relações internacionais? Não sei se é de consenso, né, que a gente às vezes cai de paraquedas nas RIs. A minha tia, desde pequena, ela falava que eu iria fazer, que eu ia ser, ela falava, você vai ser formado em relações exteriores. E o que ninguém imaginava é que ela ia ser um grande profeta na minha vida, né? Embora o curso não se chamasse Relações Exteriores. Mas ela falava isso, só que nunca foi da minha vontade, assim. Tipo, no ensino médio eu não sabia muito bem o que que eu ia fazer, porque você é muito influenciado por uma série de coisas. Por exemplo, eu assistia How to Get Away with Murder, e aí eu falei, eu vou fazer direito. É isso, eu quero ser a Viola Davis, só que sem ser a Viola Davis. E a gente é muito influenciado pelo que a gente gosta, pelo que é palpável, pelo que vai dar dinheiro. Eu falei, eu não vou fazer curso que eu ganhe pouco, vou fazer aquilo que dá muito dinheiro. E aí eu tinha várias vontades, nenhuma delas relações internacionais. Mas a RI me ensinou algo muito poderoso, que era fazer aquilo que faz o meu coração bater mais forte, que é mais valioso do que qualquer quantia financeira que a gente for ganhar ou qualquer lugar que você for estar, né? Se for algo que você gosta muito, tende a valer a pena e você consegue ter um progresso na carreira e ganhar dinheiro com isso também. Então, eu cheguei assim, né, querendo fazer direito, não passei para direito, tentei em várias universidades, deu tudo errado, ainda bem que deu tudo errado. Depois eu passei para direito, mas eu já estava no terceiro período de RI e eu tinha me dado uma lei que eu vou dar de recomendação aí para principalmente para quem ainda vai entrar em RI, que é você só pode desistir até o terceiro período. Depois não. E aí me dei esse prazo. Eu vou viver até o terceiro período, que eu acho que é saudável. Se eu quiser sair, eu tenho que sair antes do terceiro, porque já é 1 ano e meio. Eu não vou fazer 1 ano e meio e para depois sair. E aí eu me dei esse prazo, assim, caso eu não gostasse. Porque eu também é o período mínimo para você entender de verdade, porque é muita coisa. Eu falei, eu acho que é o prazo saudável. Quando chegou 1 ano e meio, eu ainda estava uma pessoa perdida, mas eu falei, vou continuar.
é isso, vou continuar. Quando eu passei em direito, falei, vou sair. Eu ainda estou no terceiro período, eu posso sair, segundo minha própria lei. Mas eu decidi ficar porque realmente eu acho que o fato de relações internacionais ser interdisciplinar é muito bom, porque significa que vai ter pelo menos alguma coisa ali que você se conecta muito e gosta muito. E é nisso que você precisa se abraçar. Se você me perguntar se eu sei direito internacional, várias, não sei. Eu sei o que eu gostava muito: segurança internacional, política internacional, história das relações internacionais brasileiras. E é isso que a gente precisa se apegar. Até porque a gente, exceto se você fosse um diplomata ou algo que demande de você o conhecimento da cartela inteira das RIs e de todas as teorias, aí eu acho que você vai precisar gostar de tudo mesmo. Se não, velho, tipo, é o que tá mais conectado com sua carreira, ou o que você gostou mais, vai seguir carreira com aquilo. Então foi mais ou menos assim que, nossa, assim, eu também adoro esses vários lados. Tipo, tem para todo gosto. E a melhor coisa para mim, pelo menos no meu curso, que depois eu descobri que em outros lugares do Brasil não é assim. Nada envolvendo matemática, porque eu sou zero de humanas. Tipo assim, a única vez que eu quase reprovei em RI foi quando teve negócio de PIB, em Economia Política Internacional. Teve um cálculo para a gente simular uns cálculos de PIB. Aí eu falei, isso aí não é comigo. Me pede para explicar o PIB e as coisas, eu vou saber muito, mas na hora de calcular, não conte comigo para nada. Mas não tive estatística, graças a Deus. Tipo, a nossa grade, ela era muito diferente. E aí não tinha nada, assim. Tipo, ela era bem focada em história política internacional em si, e, e teoria das RIs. Não tinha, não ia muito para comércio exterior, nem muito para coisas que envolvessem matemática. É o terror. No meu vestibular, eles tiraram química, graças a Deus. Não foi ótimo. Gente, um spoiler, que eu tirei uma nota baixíssima em matemática no Enem. E aí, graças a Deus, no cálculo lá para RI, matemática não pesava nada. Falei, e aí eu passei em primeiro lugar, mas foi isso. Mas beleza, fiz RI, me estudei na Universidade Federal de Tocantins. O curso é novo lá, eu acho que é um dos cursos mais novos do Brasil de RI, assim, não tem mais de. Agora que teve a primeira, eu até esqueci o nome lá, quando o MEC, a avaliação do MEC, a primeira avaliação do MEC, assim, que só vai depois que o curso existe há algum tempo. É no interior do Tocantins, então, tipo, tem todo um conceito por trás que não era um desejo do MEC abrir esse curso num lugar tão do interior, sabe, como é o Porto Nacional, que é a cidade onde eu nasci. A ideia do MEC era ser na capital, mas aí deu várias coisas erradas, acabou tendo que ser lá no interior. Só que isso foi ótimo, porque moveu muita coisa, trouxe muita oportunidade para muita gente. E aí eu entrei para fazer o curso, porque eu não passei para direito, passei para RI. E desde o primeiro dia eu gostei muito, assim. Eu digo que é o melhor lugar, o melhor curso para você se tornar um cidadão global, porque hoje eu falo que eu sou brasileiro, mas eu sou cidadão do mundo, sabe? Eu me preocupo com o que está acontecendo lá a milhões e milhões de quilômetros daqui, assim. Quando eu vou fazer algo que vai afetar, eu não estou pensando se vai afetar só São Paulo, cara, qual é o impacto disso no mundo, sabe? Na comunidade internacional. Então, foi muito bom ter essa visão de ser cidadão global, que eu acho que esse é o melhor valor que o curso pode trazer para alguém. Mas tá, né? Como que essas experiências de RI me trouxeram até voluntariado? Vamos lá, que é uma história longa, mas eu vou resumir. Primeiro, eu sempre gostei de fazer atividade voluntária. E quando chegou o momento, né, de estar ali em RI, eu conheci a IESEC. Depois que alguém conhecer a IESEC, manda aqui para mim no chat. Conheci a IESEC, que é uma organização internacional. E eles passaram na sala e falaram assim: a IESEC, organização reconhecida pela ONU e pela Unesco, e o resto eu não prestei atenção, porque eu foquei no fato de ser reconhecida pela ONU e pela Unesco. Falei, pronto, é aonde eu irei, não importa o que seja para fazer. Porque, enfim, né, para a galera que no primeiro período de RI, a ONU é tudo nas nossas vidas. Hoje a ONU continua sendo tudo nas minhas vidas, mas eu sei que para algumas pessoas isso muda depois de alguns períodos de conhecer mais a fundo algumas dinâmicas. Eu continuo sendo pró-ONU. Mas, enfim, e aí eu fiquei, nossa, uma organização reconhecida pela ONU, e aí falaram que a IESEC tinha uma cadeira, tem até hoje, né, uma cadeira no Conselho Econômico Consultivo da ONU, e aí eu falei, pronto, meu plano, vou entrar para a IESEC, anos depois irei para a ONU. E aí eu fui fazer o voluntariado na IESEC, fiquei como voluntário de 2018 até 2019, de 2018, 2 anos, fiquei 2 anos como voluntário da IESEC, e foi onde eu conheci, assim, o tema de voluntariado. Eu descobri que nas relações internacionais era possível olhar para o voluntariado do ponto de vista da carreira. Sim, podia ser uma carreira.
Tipo, inclusive, sempre que alguém me pergunta, você fez relações internacionais e trabalha com voluntariado, eu falo, sim, numa organização internacional. Então, eu ainda tenho legitimidade. Eu acho que se eu fosse trabalhar com voluntariado em outro lugar, tudo bem. Alguém poderia dizer, mas eu trabalhei em organizações internacionais. Então, eu uso isso como justificativa. Ou seja, dá, sim, para ser observado do ponto de vista de carreira. E aí foi isso que eu fiz, fiquei nesse voluntariado, participei de outros, fui voluntário da ONU Online, fui voluntário na Politize, no Tamo Junto Unicef, enfim, várias outras organizações, assim, que foi muito bom para complementar o que eu estava aprendendo na universidade. Acho que não teve nada que agregou mais do que eu estava aprendendo no dia a dia do curso de RI, do que voluntariado, em especial em organizações internacionais. Porque, da perspectiva estudantil, contribui muito para o desenvolvimento de habilidades e de idiomas, por exemplo. Na ESEC a gente tinha momentos que tinha que falar inglês. Fui para conferências que era em inglês. Não sabia nada. Hoje ainda sei mais ou menos. Mas assim, fui desenvolver, aí tinha que se virar. Tipo, na ESEC, por exemplo, a gente tinha que fazer reunião em espanhol com alguém lá da Argentina, com alguém de outro país. E era assim, vai com fé, com o que você sabe, com o que você tem de habilidade. Então, acaba que o voluntariado também é uma oportunidade excelente para adquirir habilidades que vão ser complementares ao curso de Relações Internacionais. Para mim, assim, tipo, se eu sair muito confiante do curso, e se mesmo hoje eu estou muito confiante, assim, com a carreira e tudo, acho que eu devo muito a essas experiências, até mais, eu sei que isso é polêmico, até mais do que os estágios e as experiências remuneradas. Porque depois que eu terminei o curso, eu fiz estágio no PayEx, né? Imagino que alguém deve conhecer o PayEx, que o povo de RI quase tudo conhece o PayEx, que é o programa, nossa, até esqueci o nome, Programa de Qualificação para Exportação, que é do governo. E aí tem núcleos do PayEx pelo Brasil e eles contratam, contrata remunerado mesmo, profissionais de RI, mas contratam estudantes também para estágio, né? Para auxiliar na capacitação de empresas para exportação em até 2 anos. E aí eu fiz estágio no PayEx, foi muito bom, assim, tipo, para entrar na área de comércio exterior. Depois eu fui analista de comércio exterior por um ano, depois eu vi, não gosto de comércio exterior, não é para mim, não vai dar certo. E aí larguei tudo. Foi por isso que eu vim parar em São Paulo, porque eu me demiti lá do emprego que eu estava, de analista de comércio exterior, e falei, eu quero trabalhar com organização internacional, quero trabalhar com impacto social, não vou desistir disso, não importa que no começo eu vou ganhar pouco e talvez eu tenha que abrir mão de outras coisas e de deixar de comprar coisas, de ter uma vida estável financeiramente. E aí foi como eu vim para São Paulo que eu tive a oportunidade de trabalhar de maneira remunerada na ESEC. Então, eu fui diretor da ESEC, da equipe contratada, né, por 2 anos. Um ano na área de desenvolvimento, no segundo ano na área que cuida do voluntariado da organização, que foi aí eu descobri que era o que eu gostava mesmo, trabalhar, gerir voluntários em organizações internacionais. Tipo assim, é o que eu gosto muito de fazer, tipo, e é o que eu estou fazendo agora em outro lugar, que é a Teto. Mas foi como eu cheguei, assim, como que essas experiências me trouxeram até o voluntariado. Depois que eu finalizei minha experiência na ESEC, eu falei, quero continuar fazendo isso. Só que não é tão simples quanto parece. Mas ainda assim é possível. E aí tinha uma oportunidade na Teto, para quem não conhece é, a Teto é uma organização do terceiro setor internacional também. Ela tá há mais de 15 anos no Brasil, né? A gente trabalha por um Brasil mais justo e sem pobreza. E a Teto, ela apoia também, ela está presente em outros países, todos da América Latina. Tem escritório na Europa e nos Estados Unidos, mas são escritórios de captação de recurso. Aqui na América Latina são escritórios mesmo de atuação, de mobilização massiva de pessoas, e né, todas elas voluntárias. E a Teto apoia, né, desenvolvimento de capacidades comunitárias, engaja moradores e voluntários, né, lado a lado para construir soluções que vão melhorar condições de moradia, de habitat em favelas precárias. Então, a Teto hoje, no Brasil, por exemplo, está presente por 6 sedes, né? E eu nunca lembro, eu não sou a pessoa que decora o discurso institucional, ainda bem que eu nunca decoro mesmo, mas sei que tem 6 sedes no Brasil e a gente faz projetos de desenvolvimento comunitário. Talvez a mais famosa, na verdade, é a Casa. Todo mundo conhece a Teto pela Casa da Teto, que a gente constrói moradias emergenciais. Mas, além disso, a Teto faz uma série de outros projetos de desenvolvimento comunitário, como pontes, identificação de vielas, captação de água da chuva, sedes comunitárias. Qualquer atividade que for melhorar o desenvolvimento de uma comunidade, de uma favela precária, desde baixa a alta complexidade a Teto pode executar.
E aí a gente faz isso com voluntariado, né? Então são 100% de soluções entregues com voluntários e moradores. E também com a opção desses voluntários poderem fazer isso em outros países. Então, se eu sou voluntário daqui da Teto do Brasil, posso ir fazer uma atividade lá na Teto da, deixa eu pensar um país, da Guatemala? Pode. Então tem essa possibilidade também. E deixa eu ver o que mais, acho que é isso. Então, hoje eu continuo trabalhando com voluntariado na organização internacional, sei que eu vou continuar fazendo isso. Tenho vontade de mobilizar voluntários no Greenpeace no futuro, quem sabe se abrir alguma vaga, mas eu sei que eu quero fazer isso. E eu também, quando eu penso assim, quero trabalhar na ONU daqui uns anos, eu penso, tipo, de trabalhar na área de voluntariado. Quando eu fiz o voluntariado digital na ONU, eu conheci o rapaz que era responsável pelo UN Volunteer, né, que é o programa de voluntariado das Nações Unidas, que tem a modalidade presencial e online. E aí eu fiquei, nossa, assim, e se um dia eu tiver exatamente o cargo dele, né, que faz toda essa mobilização online, especificamente ele cuidava da parte online. Então, é isso, assim, já queria até trazer para vocês o start de que voluntariado e relações internacionais já se conectam do ponto de vista de experiência, de ponto de vista de carreira, né? Porque hoje eu sigo carreira vinculada a organizações internacionais. Beleza? Agora a gente vai para um Mente, vou compartilhar minha tela e mandar o link aqui para a gente começar a falar especificamente dos tópicos, né, que a gente vai conversar aqui. Deixa eu só mandar o link primeiro e compartilhar minha tela. Vou mandar aqui. Cadê? Mandei. Agora eu vou compartilhar a tela. Quem puder entrar, massa. Quem não puder, massa também. Vai dar tudo certo. É só libera para mim compartilhar, tá? Ah, eu vi que a Thaís falou que eu era do OGX com tudo. Eu fui da área de B2C, depois fui ao CP, né, que é o presidente de comitês da ESEC. Foi bem massa. Tu foi de qual ESEC, Thaís? Eu fui da de Curitiba. Eu morei 14 anos em Curitiba e trabalhei com o ODX lá há 2 anos. Pô, há 2 anos que você trabalha. Não, trabalhei 2 anos. Eu trabalhei em 2013, 13 e 14 lá. Ah, que massa! Era um dos maiores escritórios da ESEC até hoje, é. E ajudou E, muito para entrar no voluntariado da ONU, porque você passa por uma entrevista, né? Você passa por uma entrevista, duas, na verdade, e contribuiu demais. que massa, incrível, incrível. Ainda está bloqueado para mim compartilhar a tela. Pedro, você pode enviar para a Luísa, por favor, pelo chat mesmo? Posso? Porque. Ah, é porque eu tô. O Mente, acho que ele não só vai abrir se estiver logado na conta. Ah, peraí, só um instantinho. Acho que se você for nos participantes, e tem como me colocar como co-host. Nos três pontinhos aí tem make co-host. Boa, foi. Oi, né? Foi. Boa, mandei o. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia. Mandei o link aí. Aí podem entrar, que a primeira coisa que a gente vai ver aqui é se você acredita, né, que há uma relação entre os dois temas. Quais temas? Relações internacionais e voluntariado. Então, pode ser bem honesto, é anônimo. Ai, não acredito. Então, tá tudo bem, não é um problema. Bom, 3 pessoas já colocaram. Ui, já ganhou, sim. 4 sim. Não, também eu trouxe spoiler, né? Já fui adiantando algumas coisas, então nem tem como dizer que não tem relação. Boa. Acho que todo mundo concorda. Beleza. E também coloquem, né, 3 palavras que vocês acreditam que apontam para essa relação. Assim, acredito que a nível de ODS, a nível de, sei lá, de voluntariado entre países, como que vocês acreditam que existe essa relação, né? O que que aponta para essa relação entre dois temas que
Aparentemente, na minha cabeça, até trabalhar com isso, pensava que não tinha nada a ver, né? Mas, assim, relações internacionais sempre tem a ver com alguma coisa, né? Acho que é o tema que se você trouxer ele conectado com miojo, é possível fazer um TCC ainda assim. Boa, tem aqui conexão, cooperação, humanizar a experiência, olhar empático, direitos humanos, necessidade. O que mais? Equipes multiculturais, um mundo melhor, necessidade, conexão, olhar empático, empatia, ODS. Muito bom. Ó, já tem umas coisas aqui que tá bem conectado com o que a gente vai falar, principalmente ODS, conexão, cooperação, um mundo melhor, de certa forma, sim, quando a gente fala de ODS, mas boa. Tranquilo, continue aí na ativa que a gente vai ter um jogo agora. Antes da gente começar nossas discussões. Opa, já fui colocando spoiler, peraí. A gente vai jogar um Kahoot para entrar nos temas que a gente vai discutir. Esse Kahoot, na verdade, já é sobre os temas que a gente vai conversar, de que relações internacionais têm a ver com voluntariado. Vou mandar o link também e compartilhar aqui. E aí, quem conseguir participar, quem conseguir entrar, dá para funcionar também pelo celular. E aí, se alguém nunca jogou um Kahoot, me avisa também, mas eu já vou explicar como que funciona. Basicamente, você precisa estar de olho aqui, porque as alternativas vão aparecer aqui para você responder, mas você responde no seu celular. Então, você vai entrar aí, eu vou mandar o link, deixa eu só abrir aqui para colocar o link, e aí eu vou te mostrar como que é. Acesse, opa, deixa eu ver se é esse. É exatamente esse. É, nossa, sim, na pandemia, meu Deus, parece que o povo só sabia fazer Kahoot. Eu vou compartilhar minha tela e eu explico para vocês. Tá, vamos lá. Vocês podem entrar por esse link que eu enviei, que está no chat. Vocês podem entrar direto por esse QR Code que está aqui. Vou até aumentar ele. Você pode, então, se você tiver pelo celular, quiser entrar pelo celular, acesse esse QR Code. Se não, o link que está no seu aqui no chat. Ou você pode entrar direto por esse código. Então, se você jogar www.kahoot.it e jogar o PIN 4569260, vai dar certo também. Então, tem essas três opções de entrada. E aí aqui é a tela do jogo. Aqui no Zoom é a tela do jogo. O seu celular ou a página que você abriu no computador é seu controle remoto. Então você vai ver o jogo aqui, as perguntas aqui, mas você vai marcar a alternativa aí no seu celular onde você está usando, tá bem? Na primeira vez pode ser que vai dar alguma coisa errada, mas depois a gente vai vencer, vai dar tudo certo. Boa, vamos dar mais uns segundinhos para ver se mais gente vai entrar. Até o final desse encontro, vocês precisam falar de mercado de trabalho. Porque eu sei que eu adoro as cadeiras de relações internacionais, mas eu não tenho nem ideia para onde é que eu vou depois da faculdade. Eita, não, as possibilidades são muitas. A gente vai falar assim, vou anotar aqui. Eu vou conseguir até certo ponto, mas aí as meninas ajudam também. Perspectiva delas vai dar certo. Vamos falar assim. Aham. Já vou até anotar aqui para no final a gente falar. Bom, gente, vou começar então, tá? Vamos lá. A primeira é um verdadeiro ou falso? Deixa eu ver se é isso. É, de verdadeiro ou falso. A ONU aprovou em 2023 a resolução adotada pela Assembleia que diz que 2026 será o Ano Internacional dos Voluntários, ou do voluntariado. Verdadeiro ou falso? Boa. Ó, quatro pessoas colocaram que é verdadeiro, e de fato, sim,
no final do ano passado, a ONU aprovou, né, em Assembleia Geral, uma resolução que trazia isso, né, o ano de 2026 como o Ano Internacional do Voluntariado. O que isso tem a nos dizer? Que os temas, voluntariado e relações internacionais, vão estar cada vez mais próximos, principalmente com foco no atingimento das ODS, né, dos ODS, na verdade, porque a ONU já tinha feito um encontro global, né, que eles chamam de encontro técnico global em 2021, não, em 2020 que eles fizeram esse encontro, que foi justamente para debater sobre o futuro do voluntariado no contexto da Agenda 2030. E ao longo desse encontro eu cheguei a participar, foi bem bacana, assim, tipo, eu trabalhei no voluntariado da ONU para isso, para conseguir respostas para uma pesquisa que ia ser discutida nesse encontro. E aí a gente participava do encontro também. E aí lá, tipo, os relatórios são incríveis. Eu convido depois, para quem interessar pelo tema, procurar os relatórios desse encontro, chama GTM. Se você colocar em português, né, GTM, onde você vai achar os relatórios, que qual foi o output, né, desse encontro. Mas ele trouxe muito que o voluntariado era algo primordial para o alcance dos ODS. Então, agora, né, anos depois, a ONU acaba aprovando essa resolução que ela tem uma tendência de começar a influenciar muito e positivamente os programas de voluntariado internacionais e nacionais ao redor do mundo. Então, acho que isso acaba colocando o tema em alta, porque a gente vai ter um ano, daqui a 3 anos, que vai ser focado em voluntariado, né? E a gente sabe que o que a ONU coloca vira várias coisas aí. Mas a gente está com a Luísa na frente, Gabriela em segundo, Léa e Thaís ali. Vamos lá, então, para a próxima pergunta, que é um quiz. É um tema das relações internacionais que se conecta com voluntariado. Primeira opção, países desenvolvidos. Segunda opção, política. Ai, não estou conseguindo ver. Política internacional, cooperação sul-sul ou comércio exterior. Olha, estão afiados, bem afiados. É, tipo, países desenvolvidos não tem nenhuma relação direta com o comércio exterior e política internacional, não. Mas hoje, como a gente vai descobrir, a cooperação sul-sul tem uma conexãozinha ali com voluntariado, tá? Principalmente em um dos formatos de cooperação que a gente vai comentar brevemente. E aí, Thaís em primeiro lugar, Luísa em segundo, Gabriele, Leia e Geraldo ali entrou pro ranking também. Vamos lá para a próxima. Verdadeiro ou falso? Os voluntários não desempenham um papel crucial na promoção da justiça, proteção e prevenção de conflitos em todo o mundo. Sim ou não? Nossa, pô, agora vocês estão espertos, né? Que a velocidade também influencia na pontuação. Boa, falso. Realmente é falso. O voluntariado, né, desempenha sim um papel nisso, tanto é que já existem evidências e estudos sobre, com foco no voluntariado como estratégia de construção da paz, né, na manutenção da paz, na promoção de justiça, de instituições eficazes, na prevenção de conflitos. Então, já tem evidências, já tem estudos e trabalhos e artigos sobre isso. Então, sim, desempenha um papel crucial, e é por isso que a gente também vai comentar um pouquinho sobre isso, né? Tipo, voluntariado na manutenção da paz. Vamos lá, Silvio. Ó, o jogo deu uma virada, tá? Thaís continua ali em primeiro, atingiu já várias respostas certas. Gabriele segundo, Luísa terceiro, Geraldo deu uma virada ali, veio para o quarto lugar, e a Júlia ali tomou o quinto. Vamos para a próxima, então. Verdadeiro ou falso? O voluntariado é reconhecido como um meio de implementação poderoso e transversal para os ODS. Será que é mesmo? Ah, boa. Ah, já tinha spoiler, né? Mas acho que é um pouco óbvio também que é considerado, até pela primeira pergunta, né? De se a ONU trouxe 2026 como o Ano Internacional do Voluntariado com foco na Agenda 2030, ali para a gente vencer os 4 últimos anos da agenda. Então, sim, é reconhecido hoje como um meio de implementação poderoso e transversal que bate direto com os princípios da própria Agenda 2030. Boa, Thaís ali, né? Trazendo todo o poder e conhecimento, Gabriela e Luísa. Massa, vamos para a próxima, então, que é de verdadeiro ou falso. Voluntários não experientes com competências transferíveis permitem o intercâmbio de conhecimento. Verdadeiro ou falso? Boa.
Na verdade, essa tá errada. Deixa eu ver. É, tá errada, não é verdadeira, é falso. Na verdade, tem uma pegadinha, né? O não anula a pergunta. Porque, na verdade, os voluntários experientes e com competências transferíveis é que vão permitir esse intercâmbio de conhecimento, por exemplo, na lógica da cooperação Sul-Sul, né? Então, um país do Sul global com outro país do Sul global pode ter essa cooperação a nível de voluntariado, que a gente vai, por exemplo, digamos que nós iremos para um outro país do Sul global como voluntários para auxiliar nessa troca de conhecimento, nessas competências que são transferíveis, que de um projeto que a gente conseguiu implementar muito bem dentro do Brasil que pode ser replicado lá fora, assim, nessa cooperação. Então, na verdade, a resposta é falso. Os experientes é que permitem. Boa? Teve uma pequena dançar das cadeiras. Vamos para a sexta e penúltima de verdadeiro ou falso. A cooperação Sul-Sul e o voluntariado podem impulsionar o desenvolvimento sustentável, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A gente acabou de comentar sobre isso, né? Que no final do dia pode sim funcionar e não diria que é uma estratégia que precariza o trabalho, porque não necessariamente porque você não remunera uma pessoa financeiramente que não tem valor o que ela está fazendo. Então seria uma grande oportunidade que a gente teria de traçar, né, cooperações entre países do sul global, com uma proposta de valor que fosse massa, né, para quem fosse participar dos programas, mas também com um custo menor, né, porque a gente sabe que no final do dia tudo que depende de dinheiro é mais difícil de ganhar, receber um aporte, mas com um voluntariado cooperando com isso, a gente já aloca o recurso financeiro para uma outra demanda, né, para uma demanda, quem sabe, que vai expandir, né, esse projeto de cooperação. Boa. Sem dança das cadeiras, todo mundo na mesma posição. Agora vem a saideira. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Podemos analisar a relação do voluntariado e das relações internacionais do ponto de vista da carreira? Pô, a gente já comentou sobre isso também mais cedo. Podemos sim, né? Tipo, hoje eu tenho carreira, sou formado em relações internacionais e trabalho mobilizando voluntariado em organizações internacionais. Então, ou sendo voluntário em organizações internacionais. Então, tem sim uma relação. Vamos lá ver quem são os nossos vencedores. Terceiro lugar, não estou vendo o nome, pera, deixa eu tirar o trem da frente. Júlia, segundo lugar, Gabriele, primeiro lugar, ela, Thaís. Parabéns, Thaís, parabéns, Gabriele, parabéns, Júlia. Já formadas e graduadas em voluntariado e relações internacionais. Só fechar o joguinho aqui. Boa, bem demais, gente, bem demais. Obrigado aí pela participação. Esse foi mais um esquenta, né, para a gente entrar nos temas. E aí é uma roda de conversa. A partir de agora a gente vai precisar de uma contribuição, nem que seja um comentáriozinho no chat, mas que vocês façam aí a adição de vocês, o que está na cabeça de vocês, que depois a gente vai comentar, fazer nossas adições também. Mas eu queria começar já trazendo um tópico que está mais voltado para mim, né, que é voluntariado em relações internacionais do ponto de vista de carreira. Deixa eu ver o que que a Bárbara falou aqui. Brinquei tanto no Kahoot na faculdade que ele enjoou de mim, travou, mas acompanhei aqui. Boa, não, sempre trava. Se não travar, tem algo de errado. Mas boa, vamos lá. Nosso primeiro tópico de conversa vai ser voluntariado e RI do ponto de vista de carreira. Não vou me delongar muito, porque eu já comentei, então é mais se alguém tiver um acréscimo. Mas sim, tipo, existe a possibilidade de você seguir. Na verdade, sempre existe a possibilidade de você seguir carreira dentro de organizações internacionais, e um dos setores é na mobilização de voluntariado. E existe essa oportunidade em vários níveis. Existe a possibilidade de você mobilizar voluntários nacionalmente, que é o meu caso, eu só mobilizo voluntariado na Teto Brasil, mas existe a oportunidade de você mobilizar a nível internacional. Então, as organizações internacionais tendem a ter escritórios internacionais. Vou dar um exemplo da onde eu participei. Na IESEC, né, a gente tinha a IESEC espalhada em 120 países, mas tinha o escritório internacional da IESEC no Canadá. Então, existia a possibilidade de eu trabalhar
mobilizando voluntariado na ESEC no Brasil, que foi o que eu fiz, mas depois que eu terminei essa experiência, existiu a possibilidade de eu mobilizar o programa a nível internacional. Então, eu meio que seria a mente por trás da mobilização de pessoas nos 120 países que tem a ESEC. A mesma coisa na Teto. Hoje eu trabalho na coordenação nacional de voluntariado, mas existe a coordenação internacional de voluntariado da Teto. Então, sempre pensar que é uma escadinha, né? Tipo, eu tenho um plano de carreira também, eu quero trabalhar a gente chama de oficina internacional, que é o escritório internacional da Teto. Eu tenho vontade de, às vezes eu penso até de voltar para o da ESEC, mas já passou. Mas sim, tipo, é sempre existe esse plano de carreira, né? De você começar a nível nacional, local, né? Na sua cidade, quando tem um escritório, uma sede ali, depois ir para o nacional. Alguns chegam a ter escritórios regionais e outros escritórios internacionais, os dois, né? Tem o regional e tem o internacional. No caso da Teto, não tem regional, porque só está na América Latina. Mas organizações internacionais que estão presentes espalhadas, né, pelo globo, elas têm escritórios regionais. Também é uma possibilidade de mobilizar voluntariado lá. Beleza? E aí eu queria saber, alguém quer acrescentar algo sobre esse tópico, sobre essa parte de voluntariado do ponto de vista de carreira conectado com a RI? Ou fazer alguma pergunta ou algo mesmo que fuja do tema? Como eu falei, é um espaço para vocês, então podem ficar à vontade. Sobre esse tema de carreira, o voluntariado, vou falar da ONU, né, que é o que eu estou fazendo parte agora. Eu estava em Curitiba, não sou de Curitiba, mas morava lá, né, há 14 anos, e eu vim para São Paulo justamente pelas oportunidades que o voluntariado da ONU deu. Então, eu me mudei há 15 dias para cá, e até a Gabriele estava perguntando, né? Quando você apresenta, porque o voluntariado te dá certificações, tá? De todos os jobs que você faz, tanto online quanto presencial. Quando você acrescenta isso no seu currículo, você acaba tendo um potencial muito maior, principalmente para as carreiras envolvendo ESG, né, sustentabilidade. Então, isso é uma dica bem bacana. Dentro lá do site do voluntariado da ONU, você tem várias sessões com jobs específicos para sustentabilidade, e é assim, um job para você editar um PowerPoint, parece nada, mas se você tem isso no seu currículo, conta muito. Né? Então, qualquer experiência internacional, como o Pedro colocou até a IESEC, que eu fiz parte também, você aprender a lidar com equipes multiculturais, isso conta muito se você quiser entrar numa multinacional, porque a RI tem tudo, né? Igual o Pedro falou. Você pode ir para a área acadêmica, você pode ir para a área de gestão empresarial, você pode atuar só com voluntariado, você pode, né, ir para o mundo e tem muito cargo sendo gerado agora a partir do seu conhecimento de RI. E o voluntariado te coloca na frente em todos. Muito grata. Isso que tu disse do site da ONU de tarefas, por exemplo, editar um PowerPoint, é só acessar o site e se candidatar para operar essa tarefa? Eu vou deixar o site aqui do INV, Uhum. inv.org. Você tem que preencher um cadastro e vocês vão ver que tudo da ONU você tem que preencher muito. Você tem que escrever bastante. Você vai ter que escrever sobre você, Imagino. o que você gosta, sobre os seus hobbies. Então, se prepare, separa assim, pelo menos 40 minutos para preencher tudo Uhum. e lá você vai ver o que é online e o que é on-site. Tá, vou pesquisar. E eu tô bem assim, eu tô entrando em tudo que dá certificado, pensando que algum dia isso pode me ajudar tanto na experiência quanto, olha, eu tenho um certificado aqui importante. Não, e ajuda muito. O meu certificado da ONU é lindíssimo. Eu já imprimi, já preguei na parede. Quando você termina, você ganha um certificado de. Eu esqueci o nome, acho que é de agradecimento, que está escrito lá. Mas é bom, e o bom é que tem oportunidade para qualquer área. Tipo assim, sou. Igual a Thaís falou, né? Tipo, eu tinha uma amiga que ela é da área de letras. E aí ela ficou nessa parte de tradução. Ela fez o voluntariado digital e traduzia documentos para as Nações Unidas ou para outras organizações que precisavam de apoio, mas não tinha recurso financeiro para isso, assim, e tinha a oportunidade lá. É sempre bem bacana, assim, tipo, mesmo quando você não domina o idioma, por exemplo, o meu, todas as coisas eram em inglês. Mas deu tudo certo, assim, sabe? Todo mundo ia se ajudando, tinha gente que também não falava português ou não falava espanhol, mas acabou que deu certo. Mas eu também fiz nesse mesmo link que a Thaís mandou. E uma coisa interessante para vocês saberem, na conferência que teve em setembro do ano passado, eles estão levantando a possibilidade do português ser uma língua oficial. Então, se o português for uma língua oficial realmente até o final desse ano ou do ano que vem, o voluntariado vai duplicar para a gente. Então, tem que ficar de olho.
Nossa, seria meu sonho, porque isso significa também que todos os documentos vão passar a vir em português. Boa. Boa, então acho que a Sim, e gente pode. também. Pode Sim, falar. também, além, né, dos brasileiros, nossa, nossos amigos angolanos também iam ser muito portugueses, angolanos, cabo-verdianos, no continente africano também, que infelizmente às vezes é muito esquecido, né? E ter representantes agora cresceu o número de representantes, e isso é muito incrível, né? Da entrada do Kofi Annan, eu acho que abriu os horizontes, né, da ONU para os africanos, no modo geral, né? Os, os habitantes do continente africano, então acho que seria incrível também o português entrar, né? Sim, verdade. Boa. E aí, entrando para o nosso segundo tópico, existe também a possibilidade, né, do voluntariado e das relações internacionais estarem conectadas a nível de ponto de vista de experiência internacional. Por exemplo, quando eu estava na graduação ainda, eu tive uma experiência de voluntariado internacional, que foi pela IESEC. Mas a ESEC não é a única a oferecer oportunidade de intercâmbio social ou de um voluntariado internacional em outro país. Então, isso também existe também essa possibilidade, né? Tipo, olhar para essa ótica do ponto de vista de como uma experiência internacional que também vai adquirir habilidade, que a gente vai aprender algo sobre. Então, por exemplo, eu fui para a Argentina, fiquei um mês e meio e mais do que entregar a proposta de valor do programa e receber a proposta de valor de ter uma experiência intercultural, de ter uma experiência. Nem todas as experiências são não remuneradas, então tem sim experiência. Depois a Thais, até se ela desejar, ela pode trazer a colocação dela. Nem toda experiência é não remunerada, né? Tem algumas organizações, acho que a ONU chega a ter algumas as experiências internacionais, que tem uma bolsa, que tem alguma coisa, né? Esse que eu fiz era não remunerado, então eu precisei me virar. Mas tem outras oportunidades que elas são remuneradas também. Na ONU, assim, tudo vai do quanto você se abre, do quanto você realmente quer ser voluntário. Então, por exemplo, como eu comentei no início, eu comecei com algumas traduções de documentos pequenos para algumas organizações, agências, né, que a gente chama dentro da ONU, e depois, com uma agência específica da tradução de documentos, eu passei para a interpretação das reuniões online deles em tempo real, que é uma coisa que eu já fazia fora. E depois, pela interação com eles, então, por exemplo, é um grupo que tem muita gente da Ásia, tem muita gente de Bangladesh, da Índia, e algumas reuniões aqui era 2 da manhã, 3 da manhã, e a gente tinha representantes brasileiros. E eu topava fazer a interpretação de todos, porque o que eu queria era estar lá dentro. E aí, em determinado momento, eles me convidaram para ir para Nova York com eles, tanto para ajudar na interpretação lá, interpretar dentro da ONU é uma coisa sensacional, e eu não sou formada em letras, sou formada em RI e jornalismo. E hoje eu faço parte do trabalho com eles remunerado e outra parte sem remuneração, continuo como voluntária. Então dá para evoluir cada vez mais. E para você trabalhar na ONU, nos cargos de lá depois, se você foi voluntário de alguma agência, nossa, isso te coloca muito acima dos outros currículos. Boa, então eu já tenho a resposta do meu plano de carreira. Muito obrigado. Mais alguém quer comentar algo sobre esse tópico? A Bárbara Esse caminho colocou de sobre o tradução, grupo. esse caminho de tradução parece bem interessante. Até agora, para iniciar, assim, entendendo o universo, né? Sim, verdade. Boa. Então vamos entrar então no nosso terceiro tópico, que é voluntariado na agenda prioritária das RI, só que falando de ODSs. Aí antes de eu comentar, eu queria que alguém, principalmente quem ainda não comentou, não falou nada, compartilhasse, né, qual que você acredita ser a relação entre esse tema, tipo, voluntariado, RI e ODS. E aí a gente já teve alguns spoilers aqui, né? Dá para explorar ele. Pode mandar no chat também, quem se sentir confortável. Senão a Leia vai ter que falar para a gente. Ó, gente. Então, a Bárbara falou de direitos humanos, pessoas, conexões, ajuda humanitária. O que mais que teria a ver com o ODS? Acho que questão também de
Agora a tecnologia, né? A questão de as novas tecnologias que também ajudam na construção, na evolução, né, do ser humano em modo geral, né? As tecnologias, né? Os estados mais sustentáveis, a questão da tecnologia para melhoramento da saúde da população, acho que também contribui bastante. Boa, sensacional. Quem mais quiser alguma contribuição ou falar o que está pensando, tirar alguma dúvida, pode trazer. Mas na parte específica de ODS, já existem evidências, né? Como eu comentei para vocês, que o voluntariado, né, segundo até a própria ONU, quando teve o encontro lá global sobre para reimaginar o voluntariado na Agenda 2030, tipo, o grande output do evento foi o voluntariado não pode mais ser considerado um complemento. Tipo, tinha que ser um componente chave de esforços de desenvolvimento em todos os lugares, em todos os países, assim, tipo, esse foi o maior, se a gente pudesse resumir todo esse encontro, com o que a gente sairia dele, tipo, essa frase, eu lembro que eu até decorei ela de tanto que eu achei ela bonita, já falei ela várias mil vezes, mas por conta disso, assim, né, porque depois quando a agenda foi pensada, não necessariamente tinham se parado para olhar sobre o poder do voluntariado para entregar ela. Só que eu posso dar um exemplo de como isso acontece na prática, e a Leia pode até me complementar depois. Tipo, na ESEC, por exemplo, a experiência internacional que eu tive de voluntariado na Argentina, ela era conectada a uma ODS. Então, cada projeto voluntário tinha o objetivo de auxiliar no atingimento de uma meta específica. E hoje o portfólio de projetos globais da organização continua assim, tipo, vinculado a isso. E se a gente parar para pensar, e se todas as organizações nacionais, internacionais ou locais, elas começassem a ter uma ótica de cidadão global, de incluir nos programas isso, eu entrego uma proposta de valor localmente, mas eu também estou contribuindo direto ou indiretamente para o alcance de um objetivo que é global. Então, acho que só nesse exemplo, assim, a gente já consegue observar o que que tem a ver, né? Qual que é a conexão entre esses dois temas e pelo fato também da ONU ter colocado que, né, 2026 seria o Ano Internacional do Voluntariado. Isso não veio do acaso, isso veio depois dessas discussões de entender que reimaginar o voluntariado para a Agenda 2030 passava necessariamente por fazer com que organizações da sociedade civil, governos, enfim, todo mundo organizado aí pudesse olhar mais para isso. E Leto quer complementar alguma coisa, não? Sobre o... Eu acho assim, a questão toda da questão das ODS, como eu também vi muito na ESEC, a gente trazia isso, né? Alguns projetos voluntários na parte marinha, na parte de educação, né? Infantil, auxiliar a criança a se alimentar melhor. A ESEC também, por exemplo, aqui em São Paulo, a ESEC no Mackenzie foi ensinar a alimentação mais saudável para as crianças através do Food Hero. E assim, e é isso incrível, porque assim, faz com que as crianças ouçam as pessoas, os voluntariados, e entendam que elas estão ali, elas são importantes, elas também fazem parte daquilo para o desenvolvimento não só da cidade, da ONG que ela faz parte, mas também de quando ela crescer, faz parte do universo, né, do mundo, né, de fazer com que ela entenda que quando ela crescer, ela faz parte de um mundo maior, né, de algo maior. Boa, incrível. Mas acho que é isso, assim, tipo, já tem evidências, né, tipo, que os temas estão conectados, por exemplo, tem a aliança de grupos de voluntários que foi criada, né, para ampliar as vozes dos voluntários num diálogo intergovernamental, numa estratégia de como que a gente pode integrar o voluntariado para construir, né, planos nacionais com foco nos ODS, e embora, tipo, hoje, né, os países ainda têm dificuldade em relação a lei, política e regime sobre voluntariado, boa parte das iniciativas são autônomas, né? Tipo, não necessariamente tem uma iniciativa mais organizada e liderada por governos ou liderada necessariamente é mais por organizações internacionais e ligadas, né, à prioridade de desenvolvimento. Mas fato é esse, né? A gente reconhece hoje a contribuição dos voluntários, principalmente num diálogo intergovernamental e, em consequência, interestatal também. E nessa tua experiência na Argentina, tu fez qual ODS? Foi da 13. Não, eu fui fazer da 13, aí chegou lá, deu várias coisas erradas, mudei para 6. Mas, assim, dentro do escopo, né? Me perguntaram se eu queria trocar de projeto. Aí eu quis trocar porque o da 6 me pareceu mais legal.
mas era todo voltado para um projeto de água e saneamento, né? Para a gente. Tinham dois vieses. Um era sobre educação dos ODS, então, como a gente ia divulgar os ODS para a comunidade que não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre, não era uma prioridade para eles, né? Principalmente num contexto excludente, mas que era importante a gente territorializar esse conhecimento. E o segundo viés era voltado especificamente a que ações iríamos promover ali com o conhecimento que a gente veio, adquiriu no Brasil, que ia influenciar as metas do ODS voltado para água e saneamento. E aí entra até o próximo tópico que a gente vai falar, que é cooperação Sul-Sul. Tá vendo como na prática, como isso funciona na prática? Eu não sou argentino, eu sou brasileiro, mas tem coisa que eu aprendi no Brasil que eu posso levar para a Argentina gratuitamente, o que significa que não tem um valor para mim, que teve, foi uma das melhores experiências da minha vida. E ter essa troca, né? Tipo, de compartilhar um conhecimento que eu tenho, né? O que a gente acabou de fazer no Kahoot, né? Com um conhecimento que ele é transferível. E foi isso, assim, foi numa ONG, né? Esse projeto acontece em ONG. Teve uma época que tinham projetos que aconteciam no segundo setor, em negócios de impacto, startups, mas essa foi em ONG. E a gente trabalhava com o meu público, especificamente, eram crianças, né? Crianças e quem estava envolvido diretamente com a ONG, ali, as pessoas que trabalhavam, os pais. Mas foi bem bacana. Vale muito a pena fazer um intercâmbio no meio do curso, assim, que eu tinha. Falei, vou esperar formar para fazer. Eu falei, não vou esperar formar, não, vou fazer no meio do curso. Eu peguei férias, faltei 2 semanas, não estou incentivando ninguém a faltar aula, mas eu conversei, falei, gente, é isso, tipo, não vou estar, vou fazer um projeto massa internacional, acho que faz super sentido com o curso. Eu conversei com a secretaria, foi bem tranquilo, assim, eu fui no período de férias, e aí pegou as 2 primeiras semanas de aula que nunca tem nada, né, assim, geralmente. Mas foi isso. Boa. Mais alguém quer acrescentar algo nesse tópico de ODS? Senão a gente vai para o próximo. Sobre Ah, as ODSs dentro do voluntariado da ONU, não saber das ODSs não é uma opção, gente. Tem que saber, porque tudo gira em torno disso. Quando vocês vão avaliar cada task, a primeira descrição que tem é qual é a ODS conectada. E na entrevista mesmo do voluntariado online, eles já te perguntam como que você atua nessa ODS na tua comunidade local. Então, tem todos os mini descritivos, né, de cada ODS que é bacana ver. E eu não sei se vocês chegaram a ver quais são as 4 ODSs que eles vão focar nesse ano, nos summits que vão acontecer em Nova York, mas vai ser em relação à eliminação da pobreza, fome, mudança climática e acho que parcerias, a última, se eu não me engano. não, sensacional. Bom que isso aqui já é um preparatório para nossas applications lá. Já vamos sair daqui, todo mundo já vai sair daqui com uma vaga, aplicado numa vaga. Justamente. E assim, Boa. é incrível vocês falarem isso, porque assim, é a questão dos voluntariados. Aqui em São Paulo, eu sou embaixadora do Instituto Rio. O Instituto Rio foi criado por um internacionalista e para pessoas em situação de rua. Ele começou em relação a pessoas em situação de rua, depois ele foi a questão de refugiados e imigrantes, aí depois ele foi na questão LGBTQIA+, e comunidades. Tanto que agora em dezembro, dia 10 de dezembro, a gente teve uma ação aqui em São Paulo que pegou, a gente foi, uma parcela dos voluntários foi para uma ocupação, outra parcela ficou na casa de oração aqui na Estação da Luz, auxiliando pessoas em situação de rua, com roupas, com brincadeiras, com jogos, com alimentação. E também foi para casa Florescer, que é uma casa que acolhe mulheres trans. Então, assim, é uma coisa de um internacionalista, juntamente com a psicóloga, eles são os cofundadores, e fizeram que as RIs sejam implantadas em São Paulo, de um olhar de um internacionalista. Então, a gente pode fazer tudo, tanto no voluntariado como fora dele. Sim, verdade. Boa. Não preciso falar mais, Calé, já tô brincando. Vamos lá, então, para o nosso penúltimo tópico. A gente vai para o que a Gabriele falou, e quem quiser comentar mais alguma coisa, a gente se ajuda. Que é sobre cooperação Sul-Sul. Aí, só que antes de entrar, eu queria que alguém falasse
que você acredita que. E aí a gente já deu vários spoilers aqui, né? Mas qual que você acredita, né? Se é a relação entre esse tema, voluntariado, RI, cooperação Sul-Sul? A Lea vai ter que responder. Nossa, nunca vi o Matheus tão calado, gente. Matheus, tá muito calado hoje, milagre é esse? Raridade, né, Leia? Quem Oh, falava pra caramba. Eu tenho uma perguntinha, mas é pra mais tarde. Boa. O Geraldo mandou aqui no chat a aproximação dos serviços. De certa forma, sim. Foi algo que a gente já comentou, né, sobre, né, que é os princípios comuns que existem na cooperação Sul-Sul, né, de mutualidade, reciprocidade, respeito e igualdade, e voluntariado está muito conectado, porque a gente tem, né, a possibilidade de promover isso, né, de facilitar essas abordagens de desenvolvimento, de participação, de troca, de projetos de cooperação, né. Eu dei o exemplo dessa troca de conhecimentos transferíveis, né? Então, imagina um projeto de que a gente vai fazer essa troca de brasileiros que vão para um outro país do sul global para a gente fazer algo que, na verdade, fica até mais interdisciplinar, porque esse exemplo dos ODS, por exemplo, eu estou falando da relação com o ODS, estou falando da relação com a cooperação sul-sul, e tem um modelo específico que eles usam muito para conectar com o voluntariado, que é a cooperação triangular, né? Que é quando, né, os países, né, têm países e organizações multilaterais, né, eles fomentam iniciativas dentre os países do sul global, seja de disponibilização de financiamento, formação, né? O exemplo de formação no voluntariado é o que mais faz sentido, que é mais falado, porque é sobre a gente ter essa troca de conhecimento e sistema de gestão tecnológicos, né, bem como outras formas de apoio. Mas a principal forma de apoio dentro da cooperação triangular, de colocar ali países e organizações multilaterais, seria informação mesmo de como que o voluntariado poderia ser utilizado nisso, né, nessa cooperação técnica envolvendo um ou mais países e trocar, né, através de ações coletivas regionais, fazer essa troca de habilidade, de conhecimento, de recursos, de técnicas e em temas prioritários, né? Então, dependendo da necessidade de um país, a gente pode fazer essa troca com eles. Claro, a gente depende da existência dessas iniciativas, mas isso já é mais do que tem evidências, isso já aconteceu, isso já está acontecendo, não numa escala muito grande como o RI e o DS e voluntariado estão conectados, mas é uma possibilidade, já existe evidência e pode ser que isso comece a ficar maior. Tipo, pode ser uma possibilidade também de experiência ou de carreira, a gente acabar estando vinculado a um voluntariado dentro de um projeto de cooperação triangular. Mas beleza, queria saber se alguém tem alguma dúvida, seja sobre isso, ou seja sobre outra coisa, ou tem alguma contribuição, um acréscimo. eu teria. É engraçado você falar. É muito interessante você falar isso, que eu lembro que eu morei em Angola em 2010, 2011. E em 2011, Angola foi a província que eu morava, né? Que lá é dividida em província, foi sede da CAN, que estava tendo até agora, acho que ainda está tendo a CAN, né? Que é o Campeonato Africano das Nações, né? E o estádio que estava o estádio e o aeroporto tinham sido reformados. E foi uma empresa de arquitetura brasileira. E através dessa cooperação do Sussul. E eu nunca imaginava, na época, né? Eu estava no estádio, tudo. Eu fui no estádio, porque a gente teve um evento no estádio, a gente foi lá. Os alunos, na época eu estudava no ensino médio lá. E depois de alguns anos estudando os BRICS, eu fui pesquisar e descobri que esse estádio tinha feito sido arquitetura de uma empresa brasileira através da cooperação do Sul. Então é algo que aparentemente a gente não vê ou pensa que não é palpável, mas nossa, eu estava lá, eu vivi isso, né? Eu estava nesse aeroporto, eu estava nesse estádio. Então a gente vê isso, essa contribuição, além da contribuição voluntariado, a gente pode ver a contribuição na estrutura, no desenvolvimento do estado, da cidade, da província. Então isso é muito importante. Nossa, sim, real. E outra, a gente conseguiria fazer muito mais cooperação se a gente tivesse
mais pessoas num formato de programa de voluntariado, né? E é uma oportunidade tanto, tipo, digamos, sei lá, sou um arquiteto, estou em graduação e vou participar de um projeto de cooperação técnica Brasil-Angola durante um mês, assim, tipo, e tendo essa oportunidade de executar minha atividade prática, que vai estar conectado com minha profissão do futuro que eu estou estudando, e ainda contribuir para um intercâmbio de conhecimento, né? Porque também sempre acontece uma troca, né? Sempre vai ter do outro lado alguém que está precisando receber, não é o prédio, não é sobre receber o estádio ou o prédio, mas de compartilhar uma técnica, uma tecnologia que existe no Brasil, um método de construção que existe aqui. Ó, o Geraldo mandou, na década de 2000, 2015, a Odebrecht foi um grande aliado do Estado angolano nas empreitadas públicas. Boa. Mas então vamos para o nosso segundo tópico aí de Conectando RI, voluntariado, que é a construção da paz. E aí, mais uma vez, o que que vocês acham que esses três temas têm a ver? O que que eles têm, como eles se relacionam? Pode mandar no chat, pode ligar o microfone, já que eu vou empoderar alguém aqui. E vai ser a Leia. Eu lembrei, nossa, queremos um share, sabe? Falta isso! A gente quer Fazer unir. a, Olha, gente, por favor, contribua aí. Eu acho que assim, a gente trazer essa questão, ouvir vocês, acho que é um dos principais funções dessa roda de conversa. Não tenho medo, não tenho vergonha. Por favor. eles vão falar depois que a gente trouxer. Mas é isso, esse também é meio óbvio, né? Tipo, a relação de construção, de manutenção da paz e voluntariado. Já, isso também tem evidência sobre, né? Não é uma teoria de que existe esse contato, já tem evidências de. Porque a manutenção da paz ela não se limita, né? Só à guerra, mas envolve atividades para prevenir a eclosão de novas guerras, escaladas de guerra, continuação de guerra, recorrência de conflito, né? Nos formatos de violência, porque paz não é só ausência de guerra, né? Acho que todo mundo que faz RI sabe que paz é ausência de violência. Aí quem não concorda já, a gente já entra numa polêmica, mas em geral, o conceito mais tradicionalmente aceito é que é a ausência de violência, porque tem violência direta, indireta, enfim, cultural, várias violências. Mas o voluntariado, tipo, desempenha um papel, né, para promover justiça, como a gente viu, né, na dinâmica do Kahoot, justiça, proteção, prevenção de conflitos, e faz isso muito sensibilizando, conscientizando sobre paz e desenvolvimento. E se a gente tem um programa de voluntariado que é focado nessas áreas de conflito, ou em áreas que elas tendem a ter um conflito, uma possibilidade de conflito, a gente consegue desenvolver habilidades comunitárias, né? Senso de unidade, colocar as próprias pessoas de lá para criar esse ambiente que vai favorecer menos o surgimento de conflitos, mas principalmente em programas internacionais, né? Então, hoje existem programas de voluntariado internacional que estão em áreas de conflito, né? Por exemplo, os do Médicos Sem Fronteiras, tem os da Anistia Internacional, que trabalha com voluntariado e muitas vezes a galera tem um papel de contribuir para a manutenção da paz, assim, tipo, seja aumentando a confiança e nas comunidades, enfim, tipo, tem vários pontos fortes, assim, da ação voluntária na construção da paz, tanto que nos relatórios da ONU isso é mencionado, né? Tipo, o papel do voluntariado no fortalecimento dessas ligações comunitárias, no desenvolvimento de capacidade nacional, né? Embora seja uma dor, porque é uma dor pensar em construção da paz com voluntariado, porque tem muitas barreiras, tipo, desde questões étnicas, raciais, então, tipo, o voluntariado pode não ser visto como neutro, né? Mesmo que estou aqui, sou neutro. Você está a favor de quem na guerra? De ninguém, estou aqui para ajudar, né? Mas mesmo assim, muitas vezes, por conta de identidade étnica, racial, regional, o voluntariado não é visto como neutro, tipo assim, é visto como partidário, desleal, e aí isso é mais favorável em conflitos. Então, embora é uma oportunidade, também é uma dor a ser resolvida, a ser solucionada, mas o bom é que nos casos que foram bem-sucedidos, né, a gente tem evidência que, principalmente o voluntariado jovem, tem um efeito bem maior na manutenção da paz e vai ter mais ainda no futuro,
Tanto que nesse Reimaginando o Voluntariado, né, que foi o encontro da ONU, falou muito sobre reimaginar esse voluntariado com foco nas juventudes, né? Porque elas são o futuro, elas precisam ser mobilizadas para olhar para isso, se garantir um mundo não só que a gente tenha atingido os ODS, mas também, de fato, que a gente possa desfrutar do objetivo das Nações Unidas, que é passar milhões de anos tentando lutar pela paz. Mas alguém tem alguma contribuição para fazer sobre essa parte de construção da paz? Senão a gente vai para perguntas e depois para a parte da Gabriela. E se alguém tiver mais alguma coisa também, a gente vai trazendo. Eu vi aqui que a Luísa mandou uma pergunta. Só antes de responder, ver se alguém tem alguma adição. Isso que tu falou da neutralidade me fez lembrar de um documentário que eu vi do Médicos Sem Fronteiras. E eles passaram por uma situação que me deixou muito chocada, assim, que era que eles estavam nessa missão no meio de uma guerra, de um conflito entre dois, dois povos, assim, duas nações, alguma coisa assim, ou dois grupos do mesmo país, e eles estavam atendendo os dois ao mesmo tempo. E é um negócio muito fascinante, né? Nossa, assim, verdade. Boa. A Luísa mandou aqui. Pedro, gostaria de saber o que você fez para ajudar nessa carreira de voluntariado. Como você se especializou e como foi o processo de preparação da sua carreira? Como um estudante ainda na graduação pode se preparar para seguir o voluntariado como carreira? Quais os obstáculos que você encontrou nessa área e o que você fez para contorná-los? No caso, ainda não contornei, estou contornando todos os dias. Estou brincando. Vamos lá. Não foi intencional. E aí acho que uma coisa que todo mundo vai se identificar é com fazer RI e não saber o que que vai fazer da vida. Principalmente quem não quer ser diplomata nem embaixador. Eu já entrei sabendo, diplomata e embaixador não vou ser. Tipo assim, zero vontade e outra, já não queria ficar 4 anos na graduação, veja lá mais 2 no Instituto Rio Branco. Então não vou. Então, a gente já tem isso, né? Que a gente está fazendo. O que que a gente vai virar depois, não sabemos. Só que a carreira de voluntariado não foi uma escolha intencional. Mas eu fiz voluntariado para entender o que que eu gostava e o que que eu não gostava, principalmente em organizações internacionais ou que tinham conexão interdisciplinar com RI. Por exemplo, participei do voluntariado no Tamo Junto Unicef, foi uma forma de acessar essa organização internacional. A ESEC, a mesma coisa. É, na ONU, a mesma coisa, uma oportunidade de me desafiar. Então, meio que o voluntariado foi um meio para adquirir habilidades. Onde eu vou adquirir habilidades? Principalmente que no meu contexto não tinha estágio, né? Não tinha onde eu fazer um estágio. E mesmo hoje é difícil a gente acessar os estágios, porque os estágios pedem os requisitos de quem já graduou. Já tem estágio que. O estágio você já tem que falar 3 idiomas, você já tem que ter ido na Lua. Aí muitas vezes até o estágio é difícil de você conseguir. Então, eu aproveitei um acesso que ia ser muito mais simples, tipo, que era o voluntariado, e que eu ia poder equilibrar mais, né? Tipo, que entrava numa oportunidade, o que que eu queria de habilidade? Vou te dar um exemplo, o da ONU. Eu queria ter uma oportunidade de voluntariado que não fosse em língua portuguesa, que eu ia meter a cara, ia ter que me virar, porque era isso, e não tinha outro jeito. Então, quando eu fiz o da ONU, foi muito assim, tipo, quero essa experiência de ter um voluntariado em outro idioma, mas também de conhecer mais da organização, né, das Nações Unidas, e porque é um jeito de você ir. Porque o que que acontece? Se você desgosta de um voluntariado, para o voluntário tá tudo bem, porque ele só capa o gato e vai embora. Então, para os profissionais de voluntariado, no meu caso hoje, não é tão bom assim, né, quando as pessoas vão embora. Mas na minha cabeça de estudante era isso. Se eu não gostar, pelo menos eu sei que eu não gostei e vou embora. Não é como um lugar que eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ficar ali sim ou sim, porque eu dependo da remuneração financeira. Então, não foi algo intencional, não pensei sobre isso, de vou quero seguir. Mas depois eu descobri que eu gostava muito, especificamente de mobilizar voluntariado em organizações internacionais, que tivesse a oportunidade de plano de carreira de eu sair do nacional para o internacional. Deixa eu ver o que mais está aqui. É, obstáculos. Acho que o maior obstáculo é o de você saber o que você gosta e o que você não gosta, né? E ir lidando com isso. Mas eu acho que não tem como você saber sem experimentar as coisas. Tipo, quais todas as possibilidades que existem de atuação nas RIs? Massa. Quais eu posso resolver por um estágio? Quais eu posso buscar oportunidades voluntárias para aprender mais, para descobrir? Também é o obstáculo de acesso a organizações internacionais. O meio mais fácil de acessar uma organização internacional é sendo voluntário dela, ou qualquer outra organização
dinamizadora das RIs, como por exemplo a ANAP ou outras que têm esse papel mais dinamizador de favorecer e apoiar. E o que eu fiz para contorná-los? Deixa eu pensar. Cara, eu acho que, na verdade, existe menos obstáculo quando você já mapeia o que é que você quer tirar disso. Então, por exemplo, eu já sabia eu não estava entrando só por entrar, eu vou fazer isso aqui por causa de um currículo. Às vezes, sim, sim, com toda certeza. Tiveram várias experiências que eu fiz porque ia ter um currículo, ia ter um certificado que ia ajudar na formação, né, nas horas complementares. Mas boa parte eu parei muito para pensar o que é que eu quero tirar disso, que isso pode que vai ser útil mesmo, porque eu não vou fazer, mas eu quero me dedicar, quero tirar a experiência disso, quero tirar histórias, atingimentos e coisas que eu vou poder usar na carreira depois. Porque imagina, quando você sai da graduação, você tem que ter uma história para contar, né? Porque senão mais ainda vai ser seu acesso ao emprego. Porque o que que você fez? Tipo, o que que se e fiz muito voluntariado, aprendi isso, tive essa experiência internacional, tive essa que não foi internacional, mas que me favoreceu X, Y, Z, negociação, que isso e aquilo. E, e quando eu estava no sétimo período, eu já sabia que eu meio que gostava um pouco da área de voluntariado. Então, até as atividades eu já tentava fazer nisso. Tipo, na disciplina de movimentos sociais internacionais, eu falei de voluntariado, voluntariado internacional. Sim, loucura ter que ter experiência para estágio, verdade, mas é sobre. Boa, alguém tem mais alguma pergunta ou algum acréscimo? A Gabriele quer falar mais sobre o que ela tinha comentado no começo. Sobre as carreiras? Olha, eu gostaria que tu falasse um pouco mais dessa experiência que tu teve indo para a Argentina, falando em espanhol. Em algum momento tu não se sentiu assim desamparado? Tipo, eu tô num lugar diferente, tenho que lidar mesmo se eu não saber o que fazer, vou meter a cara. Como é que foi pra ti? Boa. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, inclusive eu quero fazer agora de novo, só que para um país que fala língua inglesa, porque eu fiquei assim, primeiro eu não ia, porque eu falei, não falo espanhol, não vou. Só que não é um requisito, para alguns voluntariados não é o requisito o idioma. Às vezes é o requisito básico, mas, não sei nada, vai, tipo, ainda mais se for espanhol, vai dar tudo certo. A inglês talvez não dê tanto certo assim, né, se não tiver nenhum tipo de conhecimento, mas do mesmo jeito, vai, que é bom que você aprende lá. E aí foi isso, assim, primeiro eu pensei em não ir por causa do idioma, porque eu nunca tinha estudado espanhol, então não sabia, né? E não gostava também, então o que eu não gostava já era mais difícil ainda. E nunca tinha ido Meu para nenhum outro Deus. país, tipo, eu não tinha nem viajado ainda. Só que uma maneira barata de acessar outro país é via um programa de voluntariado internacional, porque, por exemplo, no meu caso, eu não paguei estadia, paguei só a taxa do intercâmbio, não paguei, alimentação paguei, mas eu tinha, mas não era o tempo inteiro, era, tipo, tinha almoço e janta, aí eu tinha que me virar com lanches, outras coisas, mas foi uma maneira barata de acessar um outro país, desenvolver, ter uma experiência e trabalhar num projeto vinculado à ODS. Mas também foi a melhor oportunidade que eu tive de aprender o idioma na marra, né? Porque quando eu voltei, eu já sabia várias coisas. Como eu aprendi, não sei, mas você aprende todo dia com Legal. pessoas que só falam espanhol. Em algum momento, é igual quando você é criança, né? Quando a gente é bebê, ninguém chega e fala tal palavra. Você vive com pessoas que falam português, você acaba aprendendo. Sim, e tu foi pela Isaac, né? Foi, E foi tu se pela ESE. sentiu seguro? Assim, tipo, eu acredito muito na proposta de valor do intercâmbio da ESEC. Então, assim, eu fui confiante que a proposta de valor ia estar lá, né? Ia passar alguns desafios, alguns perrengues, sim, porque meu intercâmbio era social, tinha uma diferença do intercâmbio profissional que a ESEC tem intercâmbio profissional também, que é remunerado. Alguns não Sim. remunerados, mas boa parte remunerado. Então, eu sabia, mas eu também estava ciente do que ia ser um desafio, do que poderia acontecer, do que não poderia acontecer. Mas eu fui confiante, assim, tipo, eu acho que mais também por fazer parte da organização, então eu já conhecia bastante e acreditava no que eu estava falando todo dia ali pro povo. Em relação ao intercâmbio, né, profissional, ano passado eu conheci uma internacionalista que ela se formou em Belo Horizonte e ela foi fazer um intercâmbio, um estágio na cidade do México. E ela foi trabalhando, ela tem toda a questão da empresa, essa questão de profissional já tem um encargo maior, tem mais exigências, e é um pouco diferente da questão do voluntariado, como o Pedro mesmo falou. Então,
tudo isso é possível, basta você querer, você buscar e você entender o que você quer. Basicamente isso. E você entender que é isso que você quer, eu quero seguir isso, eu quero fazer estágio numa tal empresa, ou tem a questão do professor também global, então vai se encaixar com o seu perfil também. Eu acho que a gente procurar o nosso perfil e o que nos agrada e o que a gente acredita que vale a pena. Verdade. Boa, gente. Alguém tem mais alguma pergunta sobre RI no geral, sobre alguma coisa que a gente conversou aqui? Ou algum acréscimo também? Acho que vocês estão me escutando bem, né? Sim. Ah, legal. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu vi que a grande parte da conversa foi muito focada principalmente em voluntariado como plano de carreira, né? O foco no voluntariado. Aí eu queria ouvir você falar um pouquinho, principalmente, do voluntariado como também uma atuação ali, não vou dizer secundária, mas imaginar um internacionalista que vai eventualmente trabalhar no mercado privado, no mercado público, no governo, ou até mesmo em ESG, só que ele quer ali participar do voluntariado, eventualmente, talvez com esses jobs ali curtos ou de médio prazo ali, mas não necessariamente tendo esse plano de carreira, mas tendo ali também essa parte ali da presença no voluntariado, embora a pessoa ainda trabalhe, embora o internacionalista, a internacionalista ainda trabalhe ali na empresa privada, ainda seja um professor, uma professora na academia, mas que também está envolvido com voluntariado, como que isso é possível, dá para manejar o tempo? Você conheceu muita gente que fazia isso aí né, durante sua trajetória? Boa. Conheci muita gente, na verdade conheço, né, que eu agora trabalhando ainda com isso, e conheço muitos internacionalistas, assim, muitas pessoas que têm várias possibilidades, né? Teve gente que usou o voluntariado para acessar uma oportunidade, por exemplo, tem uma amiga de Santos que é formada em RI, que ela usou o voluntariado dela para acessar uma oportunidade internacional. Então, ela foi voluntária, bem parecido com o que a Thaís comentou. Ela foi voluntária, depois ela foi trabalhar no escritório regional da organização, né? Morou na Europa, morou na Guatemala. Então, tem essa possibilidade que é o voluntariado como aquisição de uma oportunidade remunerada dentro das relações internacionais. Então, tem uma galera que vai mais por esse lado. Tem o pessoal do voluntariado nas relações internacionais como forma de aquisição de habilidades, que eu vejo mais estudantes. Então, vou fazer ou na APRE ou numa outra organização internacional dinamizadora dentro das RIs, para me adquirir habilidade, network, contato e estar mais próximo ali, né, que é um acesso simples. Tem o pessoal também que faz mais voltado para aprimoração, que é a pessoa que já é profissional das relações internacionais, mas quer aprimorar, quer estar em contato com organizações internacionais ou outras organizações que estão no setor de RI e que usam assim nas horas vagas. Só que depende do perfil. Tipo, uma coisa que é comprovada pelos números é que depende muito do nosso perfil etário e momento de vida. Por exemplo, de 18 a 24 anos, que é o pessoal que ainda está na faculdade, é bem mais simples doar tempo. Só que a partir do momento que você trabalha em tempo completo e constitui família, já está numa outra realidade de vida, é bem mais complexo. Tipo, em média, as pessoas dedicam 2 horas semanais. Então, isso é bom levar em consideração. Com o passar do tempo, conforme a gente adquire trabalhos remunerados, constitui família e tudo mais, essas oportunidades vão existir, mas cada vez mais os programas têm cargas horárias que precisam de muito comprometimento e que a gente precisa entender qual programa vai fazer sentido, assim, para a gente se aprimorar ou para adquirir habilidade. Só que tem um outro viés, que é o voluntariado corporativo, que é, digamos que eu sou analista de comércio exterior da Coca-Cola, e a Coca-Cola tem voluntariado corporativo, que pode ser uma oportunidade para quem quer fazer voluntariado, mas quer trabalhar numa área específica, quer investigar se a empresa que você está se aplicando no que você quer fazer transição de carreira, ou você quer mudar, tem programas de voluntariado corporativo. Que boa, agora com o tema de ESG, todo mundo quer ter voluntariado corporativo. Todas as empresas estão abrindo um setor de responsabilidade social e contratando analistas de voluntariado corporativo, e todo mundo pode fazer isso por dentro da empresa, ganhando benefícios, ganhando horas, abatendo horas, aumentando a remuneração e ainda contribuindo. Esse formato é mais atrativo para quem não tem tempo, porque já está incluído na sua rotina de trabalho, né? Seu ambiente de trabalho.
E isso tá chegando em todo lugar, assim, tipo, menos no terceiro setor. Aí no terceiro setor vai ser bem difícil ter oportunidade de voluntariado corporativo, vai ser bem mais em dinamizadores, negócios de impacto, setor 2,5, o segundo setor, do que o terceiro, né? E eu vejo muitas empresas, por exemplo, até no Instituto Hillman, essa semana ele foi essa questão, né, de falar da questão do corporativismo e voluntariado e da questão das empresas mesmo, né? E essa semana o Alexandre, né, que é o cofundador do Hillman, ele estava em Curitiba, uma empresa de tecnologia levada por um dos voluntários para trazer isso, para mostrar a importância do voluntariado nas empresas, a importância do ESG. Então, isso pode ser trabalhado, né, nas empresas. Isso vai depender das empresas e cada vez mais as empresas estão exigindo e sendo exigidas por vários setores em relação a isso. Verdade, verdade. Até não compartilhar com vocês um dos últimos processos seletivos que eu fiz de algumas multinacionais. Uma das coisas que me chamou a atenção é que eles perguntaram a mesma coisa sobre voluntariado. É como eu lidava com equipes multiculturais e com diferentes faixas de horário. Porque normalmente as equipes, né, principalmente se for com algo de tecnologia, vai ter uma equipe mais na Ásia. Então, como que você lidaria em ter que resolver problemas com essas equipes em relação à cultura e também em relação ao horário? Né? Isso até no voluntariado da ONU, quando eles te passam o relatório depois, eles encaminham que você trabalhou com pessoas de diferentes países, né, continentes e tudo mais. É uma coisa que eles perguntam bastante. Sim, verdade. Boa, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Última chance. A Luísa perguntou sobre a questão da remuneração na área. Ela disse que é um campo pouco discutido, né? E ela gostaria de saber um pouco mais se é difícil, qual é a Na área ascensão. de RI no geral, Luísa. Remuneração na área de voluntariado e RI, essa questão. Tá, eu vou comentar dos dois, que pode ser que ajude. Tá, na área de voluntariado, depende, tipo, vou ser bem honesto, tipo, a remuneração inicialmente ela não vai ser boa, principalmente se for no terceiro setor. Então, ela vai estar mais alta nos cargos de gerência e diretoria, que são as pessoas que estão ali no mais alto cargo, tirando quem é diretor-presidente ou diretor executivo da organização do terceiro setor. E nas organizações a nível internacional, por exemplo, a coordenadora internacional da Teto, ela tem uma remuneração bem acima da minha, né? E, em geral, esses cargos vão ser remunerados em dólar ou na moeda do país que a organização está sediada. E, em geral, essas organizações tendem a permitir o trabalho híbrido, o trabalho home office. Então, por exemplo, na Teto, os diretores internacionais não moram, não é um trabalho presencial. E então, por exemplo, para quem trabalha na Teto e está no Brasil, tipo na Teto Internacional, receber em dólar é ótimo, é maravilhoso. Tive uma amiga também que ela trabalhou numa empresa que ela fez um trabalho, né, da ESEC na Alemanha. Ela recebeu em euro morando no Brasil. Então, assim, nacionalmente a remuneração não vai ser tão boa na área especificamente de mobilização voluntária, mas quando você acessa os cargos internacionais, tende a ser. Em outros casos, exercendo a atividade voluntária que é remunerada, não tem uma faixa, porque às vezes dependendo do custo de vida do lugar. Então, se for um lugar que o custo de vida é mais alto, vai ser uma X faixa de remuneração. Mas em geral não é tão alta assim. Então tem que gostar muito também, porque senão vai dar um. Ou ter um bom plano de carreira. Na verdade, eu não digo que é só gostar, não. É ter um plano de carreira. Por exemplo, eu tenho discernimento que no começo eu iria ganhar bem menos, mas, cara, tipo, eu também tô vendo que daqui um ano eu tô podendo estar no cargo internacional, tipo, tendo uma realidade diferente. E desse cargo acessando outras coisas e outras organizações. Então, no final do dia qual que é o seu plano de carreira e o que que você vai fazer para bater ele, tipo, no prazo previsto. Porque se eu passar 3 anos na mesma faixa salarial aí, né, vai ser mais desafiador. Sobre RI no geral, as remunerações são muito boas, né? Tipo, no geral, principalmente na área de comércio exterior, depende do formato, né? Então, por exemplo, em Comex, eu trabalhei no formato de remuneração mesmo salarial, de receber o salário lá,
mas também na porcentagem de vendas. Então, tipo, se a empresa exportava e ela era do meu portfólio que eu atendia, né, para consultoria, eu ganhava uma porcentagem. Prestando serviço de consultoria também, um analista internacional, lá onde eu morava não era nem um pouco, como que fala? Bem remunerado. Mas em outros lugares, tipo, tem estudos que a gente faz de consultoria. Tipo, eu lembro que a gente fez um estudo que era para decidir se uma empresa ia exportar milho. Tipo assim, ela já sabia que ela ia exportar derivados de milho, mas ela queria saber qual ela ia ganhar mais dinheiro. Foram R$ 20.000 essa resposta, assim, tipo. E, e foi pago um conhecimento, né? Porque eu já sabia como que eu ia estudar para descobrir essa resposta, que dados analisar, como chegar na inteligência de mercado que ia me dar essa resposta. Engraçado que, nossa, se tivesse o chat GPT, né, era só jogar lá. Qual derivados do milho, para onde faz mais sentido exportar, em qual formato, quantidade e embalagem. Nossa, que perigo, né? Vamos ter que apagar esse trem. Mas é isso, assim, tipo, cargos do primeiro setor também são muito bem remunerados, né? Tava falando com o Leia, tá aberto o edital da Apex Brasil, né, que é a agência de promoção de. Nossa, eu até esqueci, né? Faz tempo que eu fiz o estágio, a promoção de investimentos e não sei o quê. E tem R$ 9.000, gente. Só precisa ser formado em RI, né? Falar inglês, ter experiência de 6 meses, que tá muito ok, vai ter só uma experiência de 6 meses. E, e é isso, assim. Na ABIN também, né? Que é a Agência Brasileira de Inteligência, tem cargos de R$ 30.000. Só que é um concurso, né? Vai ter que estudar muito, vai ter que dominar inglês, espanhol, francês. Mas é uma possibilidade. Para quem ainda está estudando, ainda é válido. Para quem sonha isso depois de formado, também ainda é válido. Geralmente, o último intervalo foi de 10 anos, quando abriu o concurso. Mas às vezes pode ser menos, né? Pode estar vindo um concurso por aí da Agência Brasileira de Inteligência, ser um negócio. Processo de recrutamento de um estudante sem experiência. Cara, o que me salvou no processo de recrutamento, eu sendo estudante sem experiência, foi ter tido a oportunidade de voluntariado. Eu sei que já tá clichê eu falar disso, mas é que real, eu não tinha como fazer estágio, e não precisa ser algo que você terminou, não. É algo que você ainda acabou de começar. Tipo, quero acessar uma experiência ali, uma determinada vaga, mas não tenho nenhuma experiência. Se candidata em voluntariado sobre isso. Tipo, quero ser. Vou te dar um exemplo bem na prática. Quero candidatar para uma vaga de assistente de RH. Não tenho experiência em RH. A gente tem muita vaga de voluntariado de RH, de gestão de pessoas em tal ONG, em ajudar a tal ONG na parte de departamento pessoal. Vai, se candidata lá. E aí, quando perguntar que experiência você tem, atualmente estou fazendo 3 voluntariados na área de gestão de pessoas, com isso, isso e isso, adquirindo essas e essas habilidades, doando esse e esse meu tempo, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. E eu aprendi muito essa questão de gerenciar pessoas. Oi, A pode gente falar. aprende muito a questão de gerenciar pessoas. Eu fui gerente de pessoas na ESA aqui no Mackenzie, e a gente aprende muito, porque a gente aprende a ouvir, a gente tem todo o ensinamento. Você foi um dos meus professores, vamos dizer assim, e assim, a gente aprende muito, não só mas mas em outras ONGs também. Tem muita. A Tados é uma plataforma incrível que você pode acessar, que tem várias, tem oportunidade de 2 horas por semana, ou até menos, até um pouquinho mais. Tem várias plataformas, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma rede de ONGs. E assim, eu fui líder de estoque, né? No Fest pra Rua, o primeiro festival para pessoas em situação de rua no Vale do Anhangabaú, foi extremamente desafiador. A gente auxiliou e assim contribuiu para mais de 1.000 pessoas em situação de rua no Vale do Anhangabaú. Então foi algo extremamente incrível e que amadureceu e assim faz com que a gente cresça como pessoa e faz com que a gente cresça como profissional. Então são essas oportunidades através do Atados, através de outras ONGs que fazem com que a gente cresça como profissional e como pessoa. E tá disponível em qualquer rede, tem o Instagram da Atados, tem o site da Atados, tá disponível e só dar um Google que a gente tá nas nossas mãos, assim, entendeu? Então é muito incrível essa oportunidade, porque assim, tem gente de várias localidades, tem gente de várias cidades, até de outros países, que a gente, dependendo, dá para dar um jeitinho na questão do fuso horário, tudo se dá seu jeito. Então só a gente querer, ter força de vontade e querer aprender.
Em real. Boa, gente. Mais alguém? Isso que a gente estava falando de carreira, eu estava pensando no direcionamento, assim que eu saí da faculdade. E eu lembrei que a minha mãe, ela tá cursando psicologia e ela diz que ela obrigatoriamente tem que passar por estágios específicos de algumas disciplinas, tipo, uma de TCC, uma clínica. E eu queria saber se na faculdade que tu cursou, tu teve esses estágios específicos, assim, de passar por várias áreas diferentes. Boa. Não, porque isso depende muito do que está no. Até esqueci o nome, né? Mas no programa, né, que está previsto no curso. No nosso Sim. caso, estava previsto um estágio não obrigatório. Ou se você quisesse fazer, podia fazer também, mas não tinha nenhum escopo pensado. Tinha mais por linhas, né? Tipo, no meu caso, tinha linhas de. Esqueci o nome. Linhas de defesa, eu não lembro mais. Tipo, eu era da linha de segurança internacional, então isso moldava um pouco as disciplinas que eu ia fazer, que algumas disciplinas eu ia fazer que outras pessoas não iam fazer, mas isso também era para dar um norte sobre o que eu ia estar fazendo, assim, tanto de TCC quanto de estágio. Mas acaba que não teve. Eu acho que geralmente não tem, nunca ouvi falar sobre. Acho que esse formato ele é mais comum nos cursos de saúde, que aí geralmente eles colocam para ter várias etapas, assim, de saúde, de psicologia que foca na saúde da família, atendimento de comunitária, eles têm vários formatos já de pré-requisitos previstos. Mas no curso de RI não cheguei a ver muito, assim, todo esse redesenho, não. Às vezes é mais aberto mesmo, sim, tipo, de você fazer e sendo conectado com relações internacionais, é isso, assim. Ou tem uns que aceitam até a gente protocolar certificados. Tipo, se você protocolar a mesma quantidade de certificados com a carga horária do estágio, nem precisa fazer o estágio. Mas eu acho bom fazer o estágio. É sempre bom a Eu gente ter ando essa vendo, experiência. sim, obrigada. Eu ando vendo que nessa linha de crescer, assim, na carreira e tal, é muito importante tu estar ligado nas oportunidades, né? Sim, de verdade. É Sim, porque real. daí tu vai crescendo, que nem a gente tava falando agora de... Me fugiu também. De experiência. Que nem que alguém disse, tem que ter experiência para entrar na experiência. Algo de ir passando pelas oportunidades e crescendo, desenvolvendo, tá mais apto para um cargo mais de maior responsabilidade, né? Meio isso. Sim, real. E, né, aquilo que eu falei também, sempre existe a possibilidade da gente fazer o trabalho ali, tipo, principalmente quando a gente tá na faculdade, né? Tipo, vai fazer de maneira voluntária, mas a gente depois isso ajuda demais. Tipo, uma empresa de comércio exterior, talvez ela não tenha orçamento para te contratar como estagiário, né? Ou mas talvez tenha para um estágio sem remuneração que, cara, às vezes você sai de lá contratado. Tipo, o meu primeiro estágio foi o lugar que eu fiquei. E eu entrei como analista de comércio exterior porque eu fiz estágio no PIX, né, da Apex Brasil, e depois a moça que trabalhava comigo no PX me chamou, olha, eu estou abrindo minha empresa de comércio exterior, queria que você fosse trabalhar nela. Depois eu recebi o convite para trabalhar no cargo remunerado da Apex mesmo, depois que eu fiquei como estágio. Então, essas oportunidades, né? Eu entrei como não remunerado no PX, que tem esse formato, né? Pago, que era duas vagas, e tinha o projeto de extensão com a universidade, que é ótimo. Aproveita os projetos de extensão de RI, porque, e principalmente conectado com empresas ou outras organizações. Porque eu entrei, e aí nesse projeto de extensão eu criava estudos de inteligência comercial para o PIX, para as empresas do PIX. E aí eu criei vários estudos, ganhei nem R$ 1 com eles, mas, gente, depois eu entrei para o estágio do remunerado. Depois a mulher me chamou para trabalhar com ela. Fiz o estudo lá que eu falei para vocês que a gente cobrou R$ 20 mil. Depois que abriram vaga no PIE, na Apex, me chamaram para o processo seletivo. Eu já estava em São Paulo, não fazia mais sentido para mim, não ia largar tudo. Mas é isso, sabe? Tipo, ver as coisas como um canal de entrada, mas projetar o futuro. Se você não consegue ver o futuro ali, não vai não, porque não vai dar certo. Entendi, verdade. Tá fechado, né? É a questão de você seguir um propósito. Você tem um propósito, uma visão de que isso que você quer é seguir em frente. Às vezes você vai encontrar obstáculos, mas onde a gente não encontra obstáculos, né? A vida é feita de obstáculos, então a gente tem que dar cara mesmo, né? Eu aprendi muito dando a cara a bater, e é isso. Já passei muito perrengue, já
já também eu evolui muito como pessoa em relação a isso. Eu acho assim, eu desde muito nova fui voluntária, eu acho assim, eu brinco que eu já nasci voluntária. Mas assim, é algo que a gente vai crescendo e vai desenvolvendo, vai. O network é importante, a nossa troca aqui é importante, ó. A partir desse evento, você conheceu o Pedro, você conheceu o Matheus, você conheceu o Geraldo, a Tiffany, então a Luísa, é algo que a gente pode crescer e desenvolver como profissional, como pessoa. Isso aí. Verdade. Gente, então acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma contribuição, eu queria só agradecer demais pelo convite mais uma vez, pela troca, foi, ó, eu adorei, tipo, de verdade. É bom a gente se conhecer, a gente conheci muita gente de RI, só que hoje em dia a gente já tem menos contato. Mas foi muito bom, adorei conhecer vocês. Vamos se conectar aí no LinkedIn, se falar, se ajudar. E qualquer coisa, tô aí pro que der e vier. Agradecer a vocês, então, foi um momento bem especial. Fico feliz de estar aqui ouvindo também as experiências de vocês, os conselhos. É bem legal. Nossa, a gente que agradece. E a ANAP está aberta para